Então, bom dia. Eh, Como eu falei para vocês, esse é uma formação de orientação de estudos. A gente vai, abordar uma orientação de forma geral, tanto para os componentes de língua portuguesa quanto matemática. Eu sou a Aline, junto com a Lilian, eu sou responsável, pelas plataformas de matemática aí. Vou pedir para a Lilian se apresentar também. Lilian. Bom dia a todos. Então, como a Aline disse, eu sou a Lilian, vou estar acompanhando as plataformas de matemática junto com a Aline, e o nosso objetivo hoje é dar uma, uma explanada, né, geral aí sobre orientação de estudos. Bom, pessoal, então essa é uma formação inicial, tá? A gente também está disponível aí para, em todo momento, atender aí as individualidades no grupo de WhatsApp. Depois aqui, para quem não tem acesso, eu vou colocar o QR Code no final da apresentação, tá? A gente responde o mais breve possível. Aquilo que a gente não sabe, a gente encaminha as dúvidas para o suporte, a gente passa para o nosso SEC e encaminhar para a SEDUC, tá? A gente tem tentado aí apoiar vocês de todas as formas, tá? Ah, Lilian, algumas pessoas falaram assim que ainda assim uma formação online não seria suficiente, mas a gente vai estar atendendo, né, para aqueles professores, principalmente os novos, que nunca trabalharam com componente, a gente também vai atender nas individualidades, nas escolas, tá? É só organizar essa agenda aí, a gente vai fazer um esforço máximo para apoiar todos vocês, tá bom? Sim, com certeza. Bom, uma das principais perguntas aí, que de acordo com os questionamentos que vocês fizeram, a gente fez um formulário de levantamento que a gente colocou lá no grupo de WhatsApp, né? A gente vai tentar responder a maioria das perguntas, tá bom? Mas uma das perguntas assim que ficou assim que mais se destacou é para a gente entender melhor aí qual é o papel do professor de orientação de estudos nessa nova roupagem aí que é pensada. Tá, eu gostaria que vocês colocassem no chat ou quem quiser abrir o microfone pode também falar. O que que vocês entendem que seja o papel do professor de orientação de estudos nesse novo componente aí proposto para este ano de 2024? O que que vocês visualizam? Gostaria que vocês comentassem aí no chat. Aqui no primeiro momento, a gente vai pensar especificamente, né, para a gente direcionar a pergunta, como a gente tem um público diversificado, a gente sabe que na PEI a gente tem aulas além daquelas que trabalham com as plataformas, tá? Vamos pensar nesse primeiro momento, o professor de orientação de estudos no contexto aí das plataformas de língua portuguesa e matemática. Porque aí depois a gente também vai citar no final o que a gente espera ali no para além, né, nas escolas P. Coloquem no chat aí pra gente, quem puder, ou puder abrir o microfone e comentar. O que que vocês entendem que é esse papel do professor de orientação de estudos? Vamos esperar um minutinho. Vamos, gente, quem vai ter coragem de comentar primeiro? Não é uma resposta complexa, não, é o que vocês estão achando. Por favor, coloquem aí pra gente. Aline, Oi, quem tá falando? A Tatiana, Tati. Olha lá, ajuda eu aí, Tati. eu penso assim, acho que o professor acompanhar, orientar o aprendizado do aluno ali da melhor forma, né? Porque como principalmente em orientação de estudos, ele escolhe o próprio nível dele,
Ele acha que ele está no avançado, ele vai fazer as atividades do avançado. Se ele vê que ele não dá conta, ele volta. E aí ele mesmo vai construindo o aprendizado dele. Nós estamos ali para fazer esse acompanhamento e ajudá-lo, né? Que às vezes ele não sabe assim qual caminho tomar. E aí a gente está ali, ajuda, orienta, vai de carteira em carteira, às vezes loga na TV também, mostra para eles. Eu imagino que nesse começo tá assim. Se vamos continuar assim ou se é de outra forma, a gente ainda não descobriu. É isso, para mim. Excelente, Tati. Eu achei muito boa a sua contribuição. Você quer ler o chat para gente, Lilian? Leio sim. Então, a Leti colocou aqui também: somos mediadores do processo de aprendizagem. Hum. Então, vamos aí responder esse questionamento. Vai ser respondido ao longo da apresentação, tá? Eu não, a- as duas respostas estão corretas, né? Mas vamos entender um pouco como que é esse processo de mediação, né? E talvez detalhar um pouco o que a Tati falou, esses momentos que ela falou aí de intervenção, tá? Porque é uma angústia muito grande desse papel do professor de orientação de estudos, né? Eh, a gente tem visto que é uma nova forma de ensinar, né? Toda essa questão aí que a Tati falou, o aluno tem autonomia, né? Mas muitas vezes ele ainda não construiu essa autonomia suficiente para interagir com aquela ferramenta. Então, esse é o papel do professor, apoiar o aluno neste momento, tá? Bom, aqui, quando eu joguei dentro do Teams, a apresentação ficou um tantinho borrada, mas esses questionamentos são aqueles que eu coloquei para vocês lá no. Ah, ô Lilian, sempre que precisar e você quiser me interromper com as questões de chat, tá? Como eu estou atenta aqui na apresentação, tá bom? Então, a gente colocou naquele formulário, né, que a gente fez para vocês, né? Então, alguns professores colocaram eu vou também disponibilizar, tá, gente, essa apresentação tanto no blog como no grupo aí de WhatsApp, tá? Vou fazer um drive também para orientação de estudos, acho útil. Que ainda não entendeu como atuar de maneira significativa nas aulas, né? Porque é esperada aí uma nova roupagem desse professor para trabalhar com essas plataformas. Ah, quando esses questionamentos foram quando eu perguntei quais que têm se apresentado como entraves aí no desenvolvimento da orientação de estudos, né? O acesso e login das plataformas. Então, tanto aqui como nas outras questões, apareceu muita questão de internet, equipamentos, tá? A respeito disso, gente, vocês precisam sempre reportar a gestão de vocês, tá? Se não deu certo, não funcionou, não funcionou, tudo bem, não funcionou, não, reporta, tá? Porque eles vão encaminhar ofício para cá, para os setores responsáveis, solicitar conserto, equipamento que não está funcionando, a internet que não está funcionando, tá? Tem que cobrar sempre, se não estiver funcionando, cobrar para que funcione, né? Porque não tem como fazer algo dentro de uma plataforma que usa o recurso da internet se ela não estiver funcionando. Conteúdos específicos, tá? No uso das plataformas. Aí aqui a gente vai desobrigar vocês disso, de conhecer esses conteúdos específicos, né? Porque a gente sai de um papel de um professor que tem o domínio pleno do seu conteúdo, do seu componente, para aquele professor que vai ser esse mediador do processo de ensino-aprendizagem no acesso apenas à plataforma, na gestão da plataforma, tá? Não é esperado que o professor tenha esse domínio. É diferente de usar as plataformas lá no componente de matemática, tá? Porque essas mesmas plataformas, por exemplo, são utilizadas no componente de matemática. Lá, sim, o professor, é óbvio, precisa fazer intervenção dentro dos conteúdos, tá? Já em OE, por isso foram criadas essas três trilhas, esses três níveis, que vocês vão ver aqui um comentário que não atende todo mundo ainda, tá? Mas é um começo, tá bom? Organização de cronograma, tá?
Então, assim, ainda como a gente não sabe direito como vai acontecer, vocês viram um volume talvez muito grande de conteúdos, tá? Então a gente vai apresentar os materiais disponíveis para vocês, e isso vai auxiliar vocês aí a organizar esse cronograma, essa logística aí da desenvolvimento da aula. Dificuldade no cumprimento de metas. A gente vai deixar bem claro aí o que é esperado, as metas esperadas de vocês, tá? Vocês vão ver que são possíveis, né? Se o aluno acessar durante uma aula, é totalmente possível cumprir a meta, vocês vão ver, tá? Alguns não identificaram dificuldade até o momento. Até o momento que eu fechei esse formulário, tinham 52 respostas, tá, pessoal? Depois a gente teve mais algumas, tá? Mas eu já precisei sintetizar a apresentação, né? Tempo suficiente, tá? Aí eu vou essas outras respostas eu coloquei no próximo slide, que o pessoal colocou aí em outras. Você quer ler pra gente esses slides, Lilian? Leio sim, Aline. Então, a pergunta foi: quais aspectos têm se apresentado como entraves no desenvolvimento das aulas de OE? Então, outras respostas aí foram: tempo suficiente para explicar e apresentar a plataforma e os alunos realizarem. Leio tudo ou você quer que eu vou parando para você comentar? Então, esse tempo suficiente é o que a Tati falou que agora no começo ela teve que apresentar na lousa, né? Agora no começo a gente vai ter mesmo que mostrar como entra na plataforma, é aqui que você vai usar, né? Mas a ideia é que a frequência, o hábito dele usar a plataforma faça com que esse processo seja dinamizado. Parou a Aline, apresentação? parou a apresentação para mim, para Tá, todos, né? pronto? Voltou? Pronto, voltou. Então, assim, gente, a ideia é que o professor realmente não explique muito o que é para fazer no sentido de conteúdos. Não sei, ó, gente, aqui vocês estão vendo, tem uma fração. Não, não é isso, tá? É para ensinar realmente os alunos ali ingressarem, acessarem a plataforma. Então, assim, uma coisa que você vai fazer aí toda semana, uma vez por semana na aula de matemática, por exemplo, eu estou falando agora da plataforma de matemática. Uma vez por semana na aula de matemática, uma vez por semana na aula de OE, a ideia é que vira um hábito para ele e ele entre rapidamente, né? Até teve uma coordenadora que falou para mim, a minha meta é que os alunos acessem o centro de mídias e a plataforma em 5 minutos, que ela estava treinando eles, né? Todo mundo coloca assim, o e-mail tem que ser assim, assim, tem que ser assim, vocês clicam aqui, porque ela falou assim, eu quero garantir em 5 minutos que eles acessem o recurso, tá? E tudo treino mesmo, tudo aquilo que você treina e usa toda semana, todo dia, você fica mais proficiente naquilo, tá? Não há Pode. tempo de corrigir as atividades, eu acho que isso você acabou de responder, né? O papel do professor aí é ser mediador, então ele não tem que estar preocupado em dominar o conteúdo, em corrigir atividades, em apresentar atividade. Não ser professora de matemática e ter que acessar a Matfic com os alunos. É a mesma Então, ideia, né, essas Aline? duas observações, gente, não a disciplina e o componente não foi pensado nem que vocês façam correção das atividades. A ideia é que a própria plataforma faça isso, tá? A ideia devolutiva para os estudantes, ele vai vendo o avanço dele. E nem que você faça aí, por exemplo, eu sou de língua portuguesa, eu tenho que usar a Matfic, o seu trabalho ali, vamos dizer assim, o seu papel vai ajudar os alunos a engajarem, né, a acessarem a plataforma, usar os recursos, ajudar ele a pensar, será que está muito difícil? Será que eu tenho que usar um nível mais simples ou um nível mais avançado aqui, tá? Mas não vai ser uma intervenção diante do componente de matemática, tá? Não monitorar o que os alunos já fizeram e também a qualidade do que fizeram. Hum, Acho que Isso a mesmo, resposta é a pessoal. mesma aí também, não? Vocês não vão ter acesso à plataforma, tá? Então, muitos professores de OE entraram em contato com a gente. Aline, eu não estou tendo acesso à plataforma. Como não é esperado toda essa mediação de vocês, vocês não terão acesso à plataforma, a não ser que você também seja professor de matemática da sala,
tá? Aí você vai ter o acesso à plataforma porque você desempenha os 2 papéis, tá bom? Então você não vai realmente monitorar o que os estudantes fizeram, mas todo esse relatório vai ficar disponível para o professor do componente, tá bom? Então vocês não vão fazer a mediação, mas esses relatórios, esse compilado de informações vão ser subsídios lá para o professor do componente, tá? Falta de Proatec, problemas com internet e equipamentos, dificuldade com sextos anos no uso de recursos tecnológicos. Isso. Então, aquilo que a gente falou da proficiência, sexto ano vai ter um pouquinho mais difícil, talvez vocês desafiarem eles, como essa coordenadora falou pra gente, achei a ideia excelente, desafiarem, olha, vocês têm tanto tempo para entrar aí. É claro que a gente sabe, gente, de toda a limitação dos recursos, tá? Isso vocês façam registros e cobrem também e passem para frente o que tiver acontecendo de errado, tá bom? A falta de Proatec, Lilian, é uma realidade, né? Quem que vai desempenhar esse papel nas escolas em que não houver Proatec? A gestão. Eles que vão ali te apoiar, então precisa estar muito bem alinhado com eles todo esse uso desses recursos, tá? Tudo isso tem que estar muito organizado mesmo, porque se o professor, toda aula que ele tiver com o uso de plataforma, ele tiver que procurar os equipamentos, né, acessar, fazer os acessos, realmente não vai dar tempo, né? Hum. As atividades, língua portuguesa, né? As atividades na plataforma, os alunos estão realizando e quando erram, a própria plataforma sugere revisão e assim o aluno acerta a questão. Então, acho que isso é aquela questão da autonomia que já foi falada, né? Que a Tatiane falou, a Aline também, a autonomia que o aluno tem dentro dessas aulas aí de gerir o seu próprio aprendizado, né? E Isso por mesmo. último vem, quer falar alguma coisa? Não, tá isso. Não. E por último, não ter a chance de personalizar. Volta um pouquinho, Aline. Tem acho que uma que é importante você comentar. Ah, tá, desculpa. Não ter a chance de personalizar as trilhas. Nem todos os alunos aprendem do mesmo modo e no mesmo tempo. Mesmo com as trilhas por níveis, às vezes o nível iniciante ainda pode ser inadequado. Bom, pessoal, a gente sabe de toda a necessidade, né, dos nossos estudantes, a diversidade deles, alunos da educação especial, às vezes alunos com habilidades aí, de altas habilidades, né? Então, assim, quem consegue personalizar mais isso, tá? Em língua portuguesa, as trilhas realmente vêm fechadas, tá? Eles têm ali as 3 trilhas e não tem como propor coisas diferentes, porque essas informações vêm centralizadas da SEDUC, tá bom? O professor vai poder complementar com outras coisas, caso esse aluno seja muito avançado, tá? Já a matemática, caso seja possível alinhar com o professor de matemática, é possível atribuir atividades mais específicas e procurar aí no rol de atividades, tá bom? Mas a gente tem que pensar o seguinte, é um começo que tem 3 trilhas, por exemplo, as tarefas só tem um nível, né? Já aí na orientação de estudos, a gente já tem 3 níveis, tá? Então, assim, e vocês irem reportando, tá? Façam prints, abram chamado, aí no portal de atendimento. Atualmente, o portal de atendimento tem respondido rapidamente os questionamentos dos professores, talvez não com a resposta que a gente mais gostaria, mas vamos dizer assim, ó, faça sim, né? Uma resposta assim que realmente esclareça totalmente a dúvida, né? Mas eles têm respondido aí prontamente os nossos questionamentos. Sim. Bom, aí, só para vocês verem que a gente leu todos esses questionamentos, né? Vocês colocaram aqui, vão muito próximos aí do que foi comentado já, né? É a questão, por exemplo, do aluno no sexto ano, que ainda assim, mesmo com os 3 níveis, não consegue fazer. Nesse caso, eu fui lá verificar quem era o professor, vi que é o professor de matemática da sala. Então, professor, o senhor consegue colocar ali no trabalho atribuído uma atividade diferenciada para esse estudante que às vezes não está alfabetizado, entre outras dificuldades aí para a gente acessar. As demais aí dúvidas, vocês vão ver que a gente vai sanar aí, talvez superficialmente ainda nesse primeiro momento, mas a gente vai aprendendo aos poucos e cada vez ampliando aí as nossas habilidades aí no uso desses recursos, tá?
Então, como a Aline, gente... Oi. Aline, só um detalhe, sobre o trabalho atribuído, o interessante é que lá o professor pode escolher, inclusive, atividades dos anos iniciais, né? Ele pode escolher qualquer ano, desde o primeiro até o nono ano. Ele tem a oportunidade de escolher também por tópicos, então pode ser tópicos da própria Matfic ou de qualquer currículo da BNCC ou de currículos de outros estados, e também de livros, né? Tem lá a opção de escolher por livros. Então, às vezes, o professor gosta de trabalhar com determinada coleção, tem lá. E quando você escolhe por livros, por exemplo, vem lá um rol de atividades de acordo com aquela unidade do livro que você pretende trabalhar. Então, isso é importante para os alunos, né, que se encontram em níveis diferentes, inclusive da educação especial, né? Sim. Então, gente, para deixar muito claro, todo esse recurso que a gente está sugerindo aí é o professor de matemática que vai ter Sim, acesso. professor de Então, assim, matemática. quando a gente sabe quando a gente trabalha ali com aluno com necessidades especiais, a gente precisa ter um alinhamento de toda a equipe, tá? Então, orientações de estudos vai fazer o quê? Acompanhar o estudante durante as aulas. Ele não vai recomendar atividades, tá? Ele não vai selecionar recursos novos. Tudo isso só é possível se a gente tiver uma parceria com o professor de matemática, tá bom? Exatamente. Bom, o novo formato aí, então, que foi pensado para orientação de estudos, tá? Ele foi pensado, então, usando as plataformas aí digitais, né, para língua portuguesa e matemática. Nos anos finais, a gente tem a Matfic e o Tarefas. E no ensino médio, a gente tem a Khan Academy e os Tarefas. Então, o que que eu vou usar nas aulas de OI? Então, eu tenho 2 aulas semanais que eu uso plataforma, correto? Uma de língua portuguesa, eu vou usar o Tarefas. Lá dentro do Tarefas, eu vou ter trilhas específicas de OE. Isso era uma dúvida. Eu não vou resolver tarefas de outros componentes, tá? Eu vou resolver tarefas direcionadas para OE, tá? Já na aula de matemática, no ensino fundamental, eu vou usar o Matfic. O que do Matfic eu vou usar na aula de OE? Existem as atividades das zonas de treinamento. Na Khan Academy, que é utilizada no ensino médio, do PEI, né? Eu vou usar as atividades do curso São Paulo OE. Também tem as atividades direcionadas para OE dentro da Khan Academy. Então, não são quaisquer atividades, são atividades que foram pensadas especificamente aí para OE, tá? Continuando aqui. Então, eu tenho ali nos anos finais médio, né? Foi pensado nessa atividade individualizada, no uso das plataformas. Uma vez por semana, cada uma, a gente vai usar uma aula para língua portuguesa e uma aula para matemática, tá? Até a gente tem metas aí serem cumpridas, que vocês falaram em uma das dificuldades. Então, é importante que esse uso seja semanal. Eu não posso alternar. Essa semana eu vou fazer língua portuguesa, semana que vem matemática. Não. Toda a estrutura, todos os recursos, eles são pensados para que sejam utilizados semanalmente. Nos anos finais, tarefa e Matfic, no ensino médio, tarefas e CAN. Bom, então, a gente tem as aprendizagens por nível de proficiência, a gente vai ter aí as atividades que são objeto foco, tá? Nesse material aqui, tem um material que ele chamou de orientação técnica completa, tem esse clique aqui que é, o que a gente está apresentando aqui já tem uma síntese de tudo, mas caso vocês queiram acessar, tem desde o professor que pode ser atribuído esse componente, tá? E aí a gente vai ter isso para cada um dos bimestres, tá bom? Então, primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre, a gente vai ter as atividades específicas. Vocês falaram de onde encontrar materiais, né? Vocês viram ali que tem 4 bimestres, viram essas orientações para os 4 bimestres. Vocês lá no mesmo lugar onde vocês pegam os materiais digitais para aula 1, aula 2, vocês têm aí também alguns recursos para orientações, que são as orientações docentes. Vocês entram lá no repositório, em vez de estar na aba de materiais digitais, está ali naquela abinha ali, ó, vermelha, em cima, acervo digital. Então, você começa clicando ali. Depois vem materiais pedagógicos, orientações docentes e orientações de estudos, ensino fundamental e ensino médio, tá? Aí, assim que vocês selecionarem, vai vir essa carinha aí para vocês. A gente tem 4 materiais, né? 2 para o ensino fundamental, um para língua portuguesa e para matemática, e 2 para o ensino médio.
O que que vai ter dentro desses materiais? Quais são os conteúdos que são objetos foco aí do bimestre, tá? E o passo a passo de como o aluno encontra e realiza as atividades. Veja bem que é focado no aluno, né? Como você não tem acesso à plataforma, é como o aluno encontra e acessa e realiza essas atividades, tá bom? É uma angústia aí o professor não poder monitorar essas atividades, né? Tudo isso tem sido passado para eles também, tá? Os professores gostariam de ter o monitoramento dessas atividades. Por enquanto, é o professor do componente que vai ter essa visão, tá? A gente tem um vídeo também que é encontrado ali no CMSP, na barra de materiais de orientações também. Eu vou deixar o link aqui para vocês, de como o aluno acessa as aulas de orientações de estudos. Mas é muito simples, é assim como ele acessa as tarefas, mas vai ter lá componente orientações de estudos, né? Assim como o aluno acessa as tarefas de qualquer componente, língua portuguesa, matemática, só que ele vai entrar no específico orientações de estudos, tá? Vou deixar esses vídeos para vocês como recurso aí no material. A gente tem também, lá no nosso canal do YouTube, da Diretoria de Ensino de Presidente Prudente, um vídeo que são alternativas quando você está tendo problema de acesso ao tablet ou celular, tá? Tem alguns recursos que a gente pode tentar fazer e que pode ser que seja esse o problema. São algumas alternativas. A gente sabe que, como a diversidade de equipamentos é muito grande, pode ser que não seja o seu caso, mas tem solucionado muitos problemas, tá? E ali tem o nosso canal do YouTube, tá? Como eu vou disponibilizar essa apresentação para vocês. Quem não conhece, tá? Já tem uma formação inicial, por exemplo, de cada uma das plataformas, tá? Para vocês acessarem aí depois e ter mais recursos para estudarem. E provavelmente a gente vai também sempre postar aí material para vocês, como essa live a gente vai postar no YouTube também, se vocês quiserem rever. Bom, então quais são as orientações específicas para a língua portuguesa? Isso funciona aí tanto para o ensino fundamental quanto para o ensino médio, tá? Então, a plataforma Tarefas São Paulo vai disponibilizar 3 atividades em 3 níveis de proficiência para cada um dos anos. O desenvolvimento das atividades, gente, não da autoria é centralizado. Quem elabora é a SEDUC, tá? Segundo o material orientador, eles falam que vão disponibilizar 10 questões, incluindo exercícios de retomada de conteúdo e também desafio, né, de acordo com o nível aí da trilha pretendida, tá? A SEDUC fala que garantirá o quantitativo de atividades adequado por bimestre para a realização de uma atividade completa por semana, tá? A atribuição das trilhas é feita de maneira centralizada, então o professor não tem que atribuir nada, ele não tem que disponibilizar nada de atividades, as atividades já ficam lá para o estudante, tá? Cada estudante vai ter atribuído no seu perfil, tá? E aí, o estudante tem, além quando é postada uma trilha ali, ele tem 15 dias para realizar essa trilha, tá? Porque tem feriado, tem tudo isso, então ele vai ter 15 dias para realizar essa trilha. Então, o que eles falam sobre o papel do professor. Apesar de o professor não ficar responsável pela atribuição, então você não é responsável pela atribuição. Este desempenha um papel fundamental em auxiliar os estudantes durante a aula, apoiando a localização da aula. Então, assim, o seu papel é apoiar, ver se ele consegue encontrar atividade dentro do centro de mídias, ajudar ele a escolher o nível e manusear a ferramenta ali do centro de mídias. Este é o papel ali esperado nessa plataforma de língua portuguesa, tá? Alguma É. dúvida de língua portuguesa? Por exemplo, é algo que pode acontecer, né? O professor está lá na aula de orientação de estudos, ele vai trabalhar com a parte de língua portuguesa. O aluno pode ir lá e procurar dentro das tarefas língua portuguesa, e não é, né? Tem as tarefas próprias de língua portuguesa do componente mesmo, do professor de língua portuguesa, e tem lá separadinho a DOE, né? Então, ele tem sempre que entrar nessa DOE nas aulas de orientação de estudos. Isso mesmo, Lília, bem lembrado, né? Como é língua portuguesa, às vezes para o aluno pode falar, vou entrar em língua portuguesa, às vezes ele está achando que está fazendo a tarefa correta. Não, é na trilha de OI, tá? Então, ali, por exemplo, agora em matemática, né? A gente vai fazer dentro das plataformas de matemática. A orientação de estudos aí, para quem trabalha no ensino fundamental, vai trabalhar então dentro da plataforma Matfic,
tá? E dentro da Matific tem uma trilha especial para a OE também, que é a zona de treinamento. Veja bem, ali o que eu ressaltei da questão do papel. Todo esse material, gente, eu copiei certinho as palavras do que a Seduc, dos materiais orientadores do que eles colocaram, tá? Não se espera que os docentes de OE acessem a plataforma ou façam qualquer tipo de ação nesse sentido. Então, não é esperado que o professor, eu gostaria de conhecer os jogos antes, estudar o conteúdo. Não é esperado isso e por isso não foi dado acesso a vocês. A não ser que você seja professor de matemática. Aí, gente, é esperado, né? Que um professor de matemática da sala faça as intervenções e conheça esses recursos, tá bom? Então, assim, não é esperado isso do professor Joê, mas acessar o recurso, auxiliar nessa ferramenta, a fazer o login, a falar assim: olha, professor, eu estou com muita dificuldade, não tem um nível mais simples? Já estou no nível mais simples, professor. Será que a gente não pode achar um vídeo no YouTube, caso a escola tenha internet aí para usar esse recurso, tá? Ou vamos aqui dar uma. Vamos pedir uma ajuda aqui para o seu colega que já fez essa atividade. Vamos trocar uma ideia com ele. Então, assim, tudo isso é um papel de mediador, é um papel ali do professor que vai mediar esse processo de aprendizagem. Lá naquele material que eu citei para vocês, que vocês vão encontrar na Serva Digital, vai ter essa carinha aqui de cima, esse em verdinho, vão ter esses conteúdos. Qual conteúdo é abordado no nível fácil, na Matific ele chama nível fácil, no nível e mais difícil, tá? Cada um dos conteúdos é essa informação que você tem. Para o aluno, ele tem essa outra carinha ali, onde ele tem todos esses conteúdos e ele vai mudando de nível ali em cima, né? No nível mais fácil, no nível ou no nível mais difícil, tá? Então, veja bem que você precisa ali explicar para esse aluno que ele vai escolher, o que está mais difícil. Você pode, inclusive, alinhar com o professor de matemática. Eles estão com muita dúvida em multiplicação. Sugere para eles todo mundo fazer multiplicação nessa aula. Pode ser também. Ó, gente, o professor de matemática de vocês falou que vocês estão com muita dificuldade de multiplicação. Vamos caprichar nessa aula aí de multiplicação para ver se vocês resolvem essa dificuldade, tá? E a meta e objetivo? Estou Aline, apresentando. Parou de se você apresentar leu o para chat, tá, eu ia ler a pergunta. Você já viu, né? vocês? Não estão vendo a minha apresentação, pessoal? Estou Estou. apresentando. Eu vou parar de compartilhar, tá? E vou compartilhar novamente para ver se resolve o problema. E aí, tá visualizando, Pro? Aí volta ao comecinho. Tá visualizando agora? Vocês continuam vendo, Lilian? Você tá vendo? Às Sim, vezes é um normal. layout do Teams que você tem que selecionar, se os demais estão vendo, tá? Beleza. Então, gente, foi perguntado sobre as metas. São 2 atividades por semana. Tá bom? As professoras ali me passaram, por exemplo, eu tô vendo a Carmen aqui, ela me Aline, pa... agora eu não estou te vendo. Beleza. A Carmen me passou uns prints da aula que ela conseguiu fazer. Os alunos dela conseguiram fazer 6 atividades numa aula, tá? E essas 2 atividades por semana é incluindo o quê? Matemática e OE, tá bom? Então tem um feriado de semana em OE, eu fiz 2 matemática, cumprimos a meta, tá? E aí, por exemplo, o exemplo que eu dei da Carmen, ela fez 6 atividades em uma aula. Tudo bem? Então, assim, é possível. O aluno conseguindo acessar, ingressar, é 2 atividades ali que ele tem que realizar. Qual que é a principal diferença aí dessas metas e desse uso da plataforma em OE e na aula do componente, tá, pessoal? Então, a aula do componente vai usar a Ilha da Aventura, a aula de matemática vai usar a Ilha da Aventura. Por que a Ilha da Aventura? Porque está de acordo com o material digital, tá? E a aula de OE vai usar exclusivamente a zona de treinamento. Então, isso é muito importante, é uma orientação que vocês têm que dar ali, é um papel de vocês durante a aula, ver se eles estão usando a atividade no lugar correto, tá? Porque se você usar a atividade da aula de matemática, quando chegar na aula de matemática, ele não vai ter o que fazer ou vai estar desencontrado com a matéria, com o conteúdo que ele está estudando. Então, ele tem que ser ressaltado, gente, agora é aula de OE, é zona de treinamento, tá?
Tá vendo esse outro lugarzinho ali, trabalho atribuído? É onde o professor pode atribuir atividades específicas, tá? Bom, e para quem é OE? A gente, então, tem para Mas todas aí, as... Aline, é Ah, bom reforçar novamente, você já disse, né, que no caso do trabalho atribuído, é em parceria com o professor de matemática, né? isso mesmo. Isso mesmo, gente. É aquilo que eu falei. Tudo aquilo que eu citei de possibilidades de atribuir trabalho é o professor de matemática. O professor de OE vai só o quê? Mediar e garantir que o aluno use no lugar correto. Você combinou com o professor de matemática, ele vai atribuir para algum aluno específico, então você vai lá naquele aluno e fala: ó, você vai fazer uma atividade super legal que foi pensada especificamente para você, é aqui, tá bom? A professora está falando que não vê necessidade, mas a gente está falando, por exemplo, de um aluno da educação especial, né? Um aluno que tem muitas A fragilidades. Então, Carmen, né? assim, foi pensado para já atender a todo mundo, né? Bom, para quem é OE? Para todos os anos do ensino fundamental. OE do ensino fundamental é para todos os anos do ensino fundamental. Aí na PEI, a gente tem o sexto e sétimo ano que tem algumas aulas a mais, né? O que que eu vou fazer nessas aulas a mais? Então, gente, foi um e-mail orientador para vocês aí, para as escolas PEI. Nessas aulas a mais, vocês vão fazer o nivelamento. O que é o nivelamento? São aquelas habilidades diagnosticadas que os alunos têm a dificuldade, que não estão sendo contempladas, por exemplo, ali na plataforma, e que eu vou preparar aulas de reforço, recuperação, recomposição, tá? Para essas aulas excedentes ali. Pode ver ali que no sexto e sétimo ano da PEI 7 tem 3 aulas, então eu tenho uma aula a mais além das plataformas. Então, nessas aulas eu vou realizar o PAN, tá? Isso é só para a escola integral, tá? Mas nas duas aulas, todo mundo vai garantir 2 aulas para as plataformas, uma para a língua portuguesa e uma para a matemática, tá? Aí tem uma tabelinha. Então, por exemplo, lá no sexto ano da PEI de 9 horas, 4 aulas, 2 para plataforma e 2 para nivelamento, tá bom? E o ensino médio, gente? Qual que é a diferença aí? O ensino médio, a diferença é que a gente vai usar a Khan Academy, tá? E aí, para quem é? A gente, então, ó, aí tem uma tabelinha. Eu não tenho a orientação de estudos na escola parcial, tá bom? Eu só tenho, eu chamei de escola regular em outro momento, todos são escolas regulares, é escola parcial, né? Escola parcial não tem orientação de estudos, então não tem OE no ensino médio, mas as PEI sim. Então, eu vou contemplar aí essa orientação de estudos, tá? Na PEI. E aí o formato é muito parecido, só que em vez de usar a Matific, a gente vai usar a Khan Academy. Vocês podem ver que uma exceção é a primeira série do ensino médio da PEI, né? Da PEI de 7 horas, que só tem uma aula. Então, essa vai ser aquela que vai usar quinzenalmente, tá? Carmen, você tem alguma pergunta? Ai. Oi, Aline, bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo jóia? Tudo bom. Não, falando sobre OE das outras, eu sou da PEI de 7 horas, eu tenho oitavo e nono ano. Acho que eu não tinha lido direito o documento ali, eu ficava até tentando fazer a conta onde que eu ia colocar o PAN em 2 aulas de OE. Sendo que tem a E zona de treinamento, tem as aulas de orientação de estudo lá no Tarefas, eu ficava pensando onde que eu ia encaixar aqui, e a conta não fechava. Não. E por mais que eu li, acho que eu realmente não tinha prestado atenção. então, Então, você não vai fazer o plano oitavo e nono, ah, Carmen. Você não, só tá bom. vai, você pode fazer ali o seu, vamos dizer assim, o seu planinho, porque tem os conteúdos que vão ser trabalhados, Isso, tá? dentro da. Seria como se fosse uma recuperação continuada, né? Isso, dentro da minha própria aula mesmo, de acordo com a necessidade do aluno, da Isso. O sala. nivelamento vai ser dentro da aula de matemática. Você, Matemática mesmo. em OE, você só Nossa, vai usar. eu ficava tentando, assim, aonde que eu vou ter tempo hábil para poder aplicar o PAN em 2 aulas? Meu Deus do céu, fiquei doidinha. Tá, joia. Então, já tiramos uma dúvida, né? Beleza, onde que eu apago a mão aqui? Tá, Não joia. precisa? Tá bom. Bom, aí, gente, e as metas do ensino médio? Vocês viram que na Matific são 2 atividades por semana, tá? E na CAN são 2 questões por semana, tá? Incluindo aulas regulares e orientações de estudos,
tá bom? Mas apenas 2 questões. A gente estava conversando ali, eu e a Tati conversamos outro dia, que ela estava perguntando, preocupada com a meta. Falou, não, só 2 questões? Não, mas meus alunos fazem muito mais, né? E é óbvio que aquele aluno que faz muito mais vai ajudar a equilibrar minha meta daquele aluno que faltou, daquele aluno que tem muita dificuldade, tá? 2 questões por semana, tá? Qual a principal diferença da orientação de estudos na CAN, então, né? Onde que eu vou usar a diferença? Ali, você está vendo aqui, é uma carinha no painel de um aluno. Ali, logo que ele entra, ele vai ter as atividades que foram atribuídas para ele na aula de matemática. Em OE, ele não vai acessar essas atividades. Então, essa é a principal diferença. Como eu falei, cada em OE, ela tem os recursos específicos. Onde que ele vai entrar? Ele vai entrar em cursos lá em cima, está escrito em azulzinho. Ele vai entrar em cursos. Depois que ele clicou em cursos, tá? Ele vai descer e vai procurar o curso de AE da série dele. Tem a primeira série, a segunda série ou a terceira série, tá? Aí, quando ele clicar, ele vai ter a aula 1, aula 2, aula 3 e aulas de 3 níveis, tá bom? Essa a questão foi pensada para limpar ali, o aluno conseguisse monitorar com mais facilidade os recursos que ele utiliza na aula de matemática, porque como em aula ele pode usar uma diversidade muito grande ali, né, vários níveis, tá? Então, vai facilitar ele fazer a gestão da aprendizagem, quantos por cento ele cumpriu da aula de matemática, tá bom? Já em OE, vai aparecer ali, tá, a aula, os níveis, e ele vai escolher. Ele é em nível iniciante, intermediário ou avançado, tá bom? Na CAN também tem possibilidade do professor aí atribuir, tá, e selecionar conteúdos de qualquer ano e série, desde o primeiro ano do ensino fundamental, como a Lilian já citou, que também é um recurso da Khan Academy, tá? Gente, então, com exceção das aulas de nivelamento do PEI, aquelas aulas que eu falei que são excedentes, né, para além das plataformas, todas as aulas serão conectadas. E é isso que tem sido o dificultador falado para vocês. Então, por isso, vocês precisam reportar para o coordenador, para o diretor, para eles irem anotando, vocês anotando o diário de bordo o que está acontecendo. Não conseguiu usar recorrentemente, vai ter que abrir chamada na sede, tá bom? E a gente sempre recomenda ter uma atividade ali assíncrona, né? Uma atividade do seu componente, aí você não vai trabalhar outro componente, que você possa trabalhar com os alunos caso nada seja possível. Mas isso é em último caso, tá bom? Então, todas as aulas são conectadas, tá? E a gente sempre tem que alinhar o uso com o meu coordenador, com o Protec, tá bom? A escola que não tem Protec vai fazer uma falta muito grande, a gente sabe, mas quem vai fazer a gestão disso? Os coordenadores, a direção, vice-direção, tá? Então eu preciso combinar com ele, tá? Ó, eu vou, aula de amanhã, tá tudo certo, gente, os equipamentos, né? Ver como foi organizada ali a escola e pensada nisso, tá? Que eles também têm tudo isso para gerenciar, a gente tem que dar uma ajudinha ali para eles, lembrando. Estão carregados meus computadores para a próxima aula, para a aula de amanhã, para a próxima aula, às vezes nem dê tempo, né? Para a aula de amanhã, tá tudo certinho, eu tenho que vir aqui pegar, vocês levam lá para mim, eu tenho alguma sala específica para usar, então cada escola tem uma organização, tá bom? Aí, pessoal, a gente tem um grupo de WhatsApp de orientação de estudos, tá? A gente convida vocês a entrarem. Por enquanto, a gente gostou da gestão do grupo de WhatsApp ali fechado, porque a gente coloca as informações gerais, tá? E o pessoal que tem dúvida tem ligado aqui, tem entrado no particular, tá bom? Tem perguntado para o coordenador repassa para a gente, tá? Porque aí a gente coloca as informações, as novidades, alguma orientação específica para a OE, tá? Aí a gente tem esse grupo de WhatsApp e vocês podem acessar aí pelo QR Code, tá bom? A avaliação, vou pedir para vocês avaliarem. Vocês viram ali que a gente leu todos os comentários que vocês fizeram no formulário, tentamos abordar aqui durante a nossa fala, mas pode ser que alguma coisa ainda tenha sido omitida, tá, gente? Então, vocês colocam no formulário, a gente entra em contato no individual, por isso que a gente pede o telefone, o WhatsApp, tá bom? A gente está pedindo para vocês avaliarem, inclusive quem assistir a gravação, eu vou deixar esse formulário aberto para que cheguem a dúvida aí desse pessoal que está assistindo a gravação também, tá? E
era isso que a gente havia pensado aqui para a formação de hoje, tá bom? Vou abrir para vocês, apesar da gente ter estourado um pouquinho no tempo, alguns minutinhos, mas quem tiver disponibilidade, tá? E quiser perguntar mais alguma coisa, quiser falar. Ô, Lilian, você consegue colocar no chat o formulário para ficar mais fácil do pessoal acessar? Tá bom, pessoal? Vou encerrar a gravação para limitar o tempo de gravação.